vai chegando. É isso aí. Então, eu vou fazer uma fala rápida inicial, e depois já vou passar a palavra para o Aristeu, que é nosso grande convidado de hoje. Então, vou tentar fazer a mediação aí entre o grupo que está inscrito, que está assistindo, e o Aristeu, e vice-versa, né? Então, vou começar primeiro falando do Aristeu. O professor Aristeu é um grande colaborador aí do nosso programa de pós-graduação em educação. O professor Aristeu é pesquisador mexicano. Atualmente, ele é um pesquisador do CONACYT. Para quem não sabe, o CONACYT é uma instituição mexicana semelhante à nossa CAPES, o nosso CNPq, melhor dizendo, né? É o órgão mexicano que fornece o auxílio aos pesquisadores do México, e somente conseguem ser pesquisadores com uma bolsa mensal os pesquisadores de alta produtividade. E o Aristeu tem essa credencial, então só por aí a gente já pode aferir a qualidade do Aristeu. Eu tive a oportunidade de conhecer o Aristeu em 2010. Na época eu estava começando no programa, fazia 2 anos, e desde então nós tivemos praticamente contato permanente. O Aristeu tem vindo todos os anos para o Brasil, até porque a esposa do Aristeu é brasileira, é natural aqui de Erechim, a professora Marisa. Eu tive a felicidade, quando estive no México fazendo pós-doutorado, ser banca da tese de doutorado dela, e a gente se afina muito em termos assim de pesquisa, tanto é que o Aristeu tem sido um parceiro inigualável em termos assim de produção conjunta. Todos os anos nós temos ao menos uma produção em capítulo de livro, em periódico, e essa proximidade com o Aristeu faz com que o nosso programa tenha se fortalecido no que tange ao processo de internacionalização. Foi graças ao Aristeu que nós tivemos, já lá em 2011, a vinda de 4 alunos do mestrado, do programa lá da universidade que o Aristeu trabalha. Eles fizeram um semestre de mestrado aqui como mestrado sanduíche. E o ano passado também nós tivemos o Edgar, que também esteve aqui fazendo sanduíche de doutorado, que foi remanescente daquela época. Ele esteve em 2011 e agora voltou para fazer doutorado sanduíche também em 2019. Então, essa regularidade que a gente tem conseguido na proximidade com o Aristeu faz com que a gente tenha um bom índice de internacionalização do programa, né? Então, eu tive a felicidade de ser orientado pelo Aristeu quando fiz meu pós-doc em 2012, e depois, em 2012, no segundo semestre, o Aristeu passou também 4 meses aqui fazendo atividades na UPF, inclusive ele lecionou aí no curso de psicologia, trabalhou um seminário especial. Então, seguidamente, nós temos aí essa possibilidade de aproximar as duas instituições. A instituição que o Aristeu trabalha é uma instituição bem maior que a nossa, uma instituição pública, se chama Universidade Autônoma do Estado do México. Depois o Aristeu pode até dar mais detalhes, mas eu tive a oportunidade de fazer meu pós-doc nessa instituição. Tem diversos cursos de doutorado. Na época que eu estive por lá, tinha mais de 50 mil alunos, né? E o professor Aristeu é professor de uma pós-graduação, ele é professor de vários cursos de pós-graduação, mas ele atua num doutorado em ciências sociais, e também, pela formação do Aristeu, ele atua também na faculdade de psicologia, né? Depois ele pode dar mais detalhes com relação a isso. E como ele estava aqui no Brasil, e a gente tem se encontrado com muita frequência, sempre que ele vem, a gente marca algumas atividades ligadas ao convênio. Então, em 2010, a gente confirmou esse convênio com a universidade, entre as duas universidades,
E nós dois, nesse período, a gente tem sido os parceiros de trabalho, né? Então, é por conta disso que a gente aproveitou esse momento. Espero que seja o primeiro de muitos, né? Porque eu estava comentando hoje à tarde com os colegas, né? Que é uma coisa boa, que é uma coisa boa que sobra da pandemia, é essa possibilidade da gente usar esses recursos, né? Então, a gente espera que depois da pandemia a gente continue repetindo experiências como essas, no final de tarde, eleger uma temática e podermos conversar com outras pessoas. O Aristeu certamente será um convidado frequente nos nossos debates, né? Então, sem delongas, até porque nosso horário é curto, eu quero agradecer a presença de todos. Então, agora, só para retornar para o Aristeu, quem é esse grupo todo que se inscreveu? Nós estamos com mais de 50 assistindo nesse momento. Nós temos aqui, eu vejo professores, tem o professor Jerônimo, a professora Karina, a professora Patrícia, a professora Rosana, que eu enxergo aqui na tela. Nós temos vários alunos que já terminaram o doutorado, mas que continuam no grupo de pesquisa. Quem está promovendo esse momento é o grupo de estudos e pesquisas sobre educação superior, o GEPES, com o apoio do PPG, dos estudantes. Nós temos aqui mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica, pessoas que estão, de uma certa maneira, vinculados ao grupo, mas também outras pessoas que se interessaram pela temática. Então, a gente ficou, assim, extremamente feliz com a acolhida do convite, e quero, de modo especial, agradecer ao Aristeu por nos oportunizar esse momento importante de podermos conversar, né? Então, eu, de imediato, passo a palavra para o professor Aristeu, e a ideia é que a gente consiga fazer uma conversa sobre a temática proposta. Então, Aristeu, com você. Ok. Bom, pues muito obrigado pelo convite. Y agora que estamos en esta fase de comerciais, eu quero também, antes que nada, manifestar que nosso programa de pós-graduação na Universidade Autônoma do Estado do México, ela está oferecendo atualmente, vocês teriam que revisar as convocatórias, porque temos dois programas que se encontram com a mais alta qualificação. Vocês sabem que tem um programa em formação, se midem os níveis de maturidade. Y tenemos un de competencia internacional, que es un teto máximo que existen en todo el país de los programas de posgraduación. Ele está en bolsa. Entonces, es importante que si ustedes conocen a alguien interesado en se candidatear, pues es la oportunidad de hacer. Entonces, fica aberto, ya o doctor Altair en distintos momentos ya tem socializado esto, mas eu reforço. Bom, depois de isto, aceitando o convite, eu quis titular minha fala em uma dicotomia, uma metáfora, por assim dizer-lo, o que é o confinamento dentro do confinamento. E pensando nisso, porque me passavam pela cabeça, ou seja, como falar de tudo isto, desta pandemia que nos tem convocado a todos a refletir sobre o que está passando com nosso interior, nossa comunidade e nossos projetos de vida, e também uma coisa bem importante, nossa esperança de vida. Eu acho que isso também é uma coisa que esta temática nos leva a pensar. Só que eu he escutado muito grande desejo que tem sumado da população em geral. Elas dizem que volte à normalidade. Eu já quero voltar, que já quero voltar, que volte meu mundo, que volte minha vida passada. Então, parece ser que isso é um grande desejo, assim, de toda a comunidade. Mas eu me pergunto, mas que volte quê? Que volte quê? Porque eu fico pensando, na verdade, nós sempre temos ficado presos em distintos tipos de momentos e de situações. Tem pessoas que estão presos em seus corpos, porque ficaram com uma imagem de que não gostam, e então eles estão lutando contra os quilos, lutando contra a perfeição, lutando contra esse esquema colocado
pelo mundo do consumo e querem atingir isso, então, lutando contra o corpo, lutando contra o mundo. Tem pessoas que nasceram em um país, imaginem quem nasceu na África, quem nasceu em algum país, falo da África por ser um espaço bastante excluído do mundo, mas assim tem outros mais. Então, sair da África, estamos vivendo o mundo de los imigrantes, conhecendo o que está passando, eles querem fugir de aí, procurando melhores condições de vida. Então, por exemplo, as pessoas estão querendo sair de esos mundos em que estão presas. Por exemplo, hasta de um mesmo barrio, onde nasceram, qual é o barrio onde elas moram, o tipo de casa que elas moram, tentando fugir, mas tem outras que não vão conseguir nunca. Que, logicamente, quem tem mais condições, melhores condições, poderá mudar sua resiliência, suas condições, suas redes. Mas o grande, uma grande porção de estes setores já nunca vão sair de seus lugares. Então, estão confinados dentro de uma realidade. Então, essa é uma questão que eu acho que é o primeiro que nós temos que falar, não? Que passa com esses confinamentos? Porque as pessoas estão já em certo tipo de realidades. Eu posso pensar também, se lo vemos nosotros por uma realidade, ser branco ou ser preto, ser presos en su sexualidad, no es lo mismo ser heterosexual que transexual. Ahora imagínense, pues libertarse por esta parte, sobre la sexualidad. Es un grande campo que ainda está en discusión. Y con todos sus derechos, con todas sus cosas, un propio reconocimiento que se hace, ¿no? O acceso al trabajo, o acceso a una vida mejor, o sea, recién ganaron a possibilidade de colocar o nome por el que ela se identifica. Então, o que acontece? Na verdade, sempre hemos estado presos dentro do mundo que nos tocou viver. Agora, se nós vemos isto, vamos a ver que difícil é, por exemplo, agora, os velhos, os novos. Cada um também está preso em suas coisas e não quer este espaço. Algunos países han mejorado en esta cuestión de aceitar y de incorporar, por ejemplo, las personas de edad, mas ahora con esta cuestión de la pandemia, los velhos fueron, fiquen en casa, prisión domiciliar. Entonces, ¿qué acontece? Nos estamos vivenciando todo esto, y no nada más es esto, también la cuestión de educación, los empleos, quienes tienen los mejores salarios, cómo es que fican las mujeres, los campesinos, o sea, y ahí vamos, nos vamos colocando en esta posibilidad de decir este confinamiento, ¿quiénes tienen este confinamiento? Y, por ejemplo, ficar presos, ficar en cuarentena, tienen grupos que están en cuarentena a séculos, si nos queremos ver, o sea, por colocar este termo de exclusión, no por colocarlo en una cuestión de salud actualmente, o sea, cuarentena, en el sentido cuarentena. Entonces, por ejemplo, nos ficamos pensando, ¿qué está aconteciendo con estos segmentos de la sociedad? Lógicamente que ahora estamos viviendo que esa exclusión está cada vez más clara de cómo nos estamos viviendo esta separación del mundo. Inclusive, hasta los saberes. Eu fico pensando, Altair, por exemplo, em esta questão da desigualdade, não? Porque, inclusive, aqui faço alusão a Boaventura de Souza, não? Quando diz, a maior desigualdade social, maior desigualdade cognitiva. E fico pensando, o 2019, o último estudo que saiu do México, inclusive eu tenho colocado isto várias vezes, nos coloca: quien nació pobre, morirá pobre. Olha isso. Não existe nenhuma possibilidade de sair desse mundo. Vai ficar preso nessa realidade. Por quê? Porque não tem redes sociais que lhe possibilitem acceder a um emprego melhor, a uma qualidade de vida melhor, a saúde melhor, inclusive hasta de mudar de barrio.
ele fica aí nesta condição. Então, o que passa? Nós estamos vendo que aí, nesta questão, fica mais longe atingir que estas pessoas saiam dessa prisão. Saiam dessa prisão. E olha, eu fico bem preocupado, sobretudo quando eu vejo esta grande desigualdade. Por exemplo, você sabe que em nossa universidade, em 2008, a las pessoas com certa deficiência, nós chamamos de discapacidade, y que no era discapacidad. En 2008, el Departamento de Planeamiento descubrió que existían personas cañotas y había que comprar cadeiras para ellas. O sea, cuando se planeaba a compra de mesas, de pupitres para ellos trabajar, ellos no estaban considerados, eran todos iguales. Então, não existiam esse tipo de cadeiras especiais para pessoas que escrevessem de outra forma. Os indígenas, em 2004, foram descobertos em um país criollo, mestiço. O indígena está na sangue. 2004 se construye por primeira vez umas universidades interculturais para atender a esta población. Entonces, ¿qué pasa? Recién estamos descubriendo que existen nosotros. Estos povos fueron confinados y están ahí y recién están comenzando a tener visibilidad. Eso es una cosa bien preocupante y no está tan longe. Sabe que aquí en Teotihuacán, que es una región del Estado de México, también tengo otra cosa. Alumnos que entraron a la segunda serie, porque no estemos integrados, es de las pocas universidades que tienen integrada segunda serie a universidades. ¿Y esto qué acontece? Altair, encontramos que tem alunos que es o primeiro filho da família que ingresa à universidade. Então, o que significa isto? Que eles estão recém-chegados a ter acesso a possibilidade de sonhar, porque ainda não entraram, de sonhar com ingressar ao ensino superior. Então, este encerramento é muito mais grave, porque as condições sociais não o permitem. Então, por exemplo, eu fico pensando, mas qué saudades de aquella normalidad, o sea, ¿qué vamos a encontrar? Y aquí me deja pensando algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, si nos estamos viendo con todo esto, yo acho que una de las cosas que nos vamos a encontrar si salimos de esa nueva normalidad que vamos a encontrar va a ser una tecnología de la vigilancia, que ya existe, o sea, esto fue desde el panóptico, ya oleaba, ya veía que estaba esta cuestión, ¿no? O sea, ¿quién vigila a quién? Olha, yo fico pensando, ¿con qué naturalidad nos ahora estamos reunidos aquí todos? En una cuestión que era súper complicada. Vamos a hacer una reunión, no se puede. Vamos a reunirnos, no se puede. Tem que ir a tal reunião, hay que viajar, hay que ir de avião. Ou seja, ninguém podia fazer isto que estamos fazendo. Nos incorporamos com uma rapidez. Mas também tem outra coisa. Também nos incorporamos a la vigilância. Quando a gente integrou fazer o ponto com o dedinho, a assinatura já não valia mais, colocar câmeras de vigilância para ver dónde andaba el profesor. Entonces, estamos viendo que eso en las empresas, en la educación, en los hospitales. Yo, por ejemplo, fico pensando en esta cuestión de tecnología da vigilancia, ¿no? Y de la mercantilización. Por ejemplo, olha, se fala tanto de una tecnología, y eso es lo que estaba antes y lo que estamos viviendo ahora. Por eso quiero ir conduciendo de esta manera. Se decía,
desde el momento que una persona ingresa a un hospital, solo por entrar, a gente ya calculaba el tiempo que tenía que estar dentro del hospital. Ya sabía, por medio de sus análisis, qué tipo de paciente era, su historial, si iba a necesitar un cuarto, si iba a necesitar especialistas, si iba a chamar, y en 5 o 10 minutos estaba resuelto todo. Y ahora no podemos. Entonces, ¿qué acontece? Si esa misma tecnología hubiese sido usada con otras condiciones, nos teníamos ahora otra mirada. ¿Qué quiero decir con esto? Que nos estamos viendo, que esto inclusive teníamos que repensar de lo que estamos haciendo. Estamos educando para las competencias y para individualidades. Pero ahora estamos cobrando solidaridad. Entonces, alguna cosa no está siendo feita. Alguna cosa teníamos que pensar de decir, ¿qué que está fallando en esta forma de entender lo que nos estamos haciendo? Entonces, por ejemplo, ahora estamos viendo que cada vez me hace pensar en una cosa cuando se dice, ¿cuáles son los diferentes papeles que nos debemos de tomar y de tener en cada una de estas condiciones, ¿no? Cuando yo me voy para atrás, fico pensando, antes de la pandemia, una de las cosas que nos estábamos viendo es, en esta cuestión de estos grupos que estaban separados, era el cuestionamiento de la aposentadoría. Y, por ejemplo, yo ya estaba sabiendo que en algunos países la aposentadoría ya no estaba sirviendo y muchos veliños estaban se suicidando. Agora, com a nova realidade, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que está acontecendo, não? Eu fico pensando, por exemplo, semana passada, uma pessoa sume no mundo e diz, falhou a humanidade. Demorou 83 anos para saber. Nós isso já lo sabíamos desde faz muito tempo. Então, o que é o que está acontecendo? Se nós vemos en esta questão, también vamos a pensar en otra cosa. Antes de la pandemia ya teníamos distancia social. Antes de la pandemia ya existían las relaciones interpersonales, ya se daban de esta forma. Por ejemplo, para las nuevas generaciones, eles ya tenían isolamiento social há muito tempo. Você veía que eles estaban en turma, en forma presencial, aquí un computador de un lado de otro, y se comunicaban por medio del teléfono, se comunicaban por medio del chat. Llegaban en casa y ahí se reunían otra vez. Entonces, eso no pasó nada. Esa es la normalidad. O otra parte, o pensar que ahora las personas se quieren ver, claro que se quieren ver, más todo de longe. Inclusive yo fico pensando en una cosa. Cuando yo pregunto a las personas, ¿qué estarían haciendo si no existiese cuarentena? Ellas me dicen, yo ficaría en casa. Yo ficaría en casa. Entonces, con cuarentena y sin cuarentena, esa era la normalidad de antes. Y ahora, igual. Entonces, cuando te dicen, gustaría de una visita, so que primero dice, aparece. La gente se ve, mas la verdad la gente no quiere ver, y aparece, no aparece a cualquier hora. Primero marca. Ninguém quiere ver ninguém así de cheguei. Esa historia no es así. Entonces, por ejemplo, esto me hace pensar, ahora, o que eu quero? Eu, por exemplo, fico assustado quando eu vejo pessoas nos sanitários mandando mensajes de texto, conversando nas privadas. ¿Cuál va a ser entonces la nueva normalidad? ¿Será que eso va a asumir o va a continuar igual? Entonces fico pensando, ¿qué es lo que estamos nos añorando, anhelando, aquella nostalgia, aquella saudades? ¿Será que tenemos que pensar en algunas otras cosas? Por ejemplo, humor. Humor en los tiempos de terror y de pandemia, de todo.
siempre apareció, tanto que Freud también lo estudió. Los campos de concentración también aparecía esto. Las personas se reían porque la forma de reír es esa. Nos, por ejemplo, yo fico pensando, aquí, a cantidades de memes, de historias, de videos que yo tengo recibido, graciosos, creativos, derivados de insomnia, derivados de esa tensión de qué hacer, eso tem feito o ocio creativo que decía, de pensar en otras cosas, que cuando se fala de qué hacer en no ocio y tiempo libre, es una cosa que también estamos viendo que está apareciendo. Yo he hecho esa parte muy buena. Hay que reír, porque hacer ¿qué? Vamos a llorar. También no se puede hacer esto, porque ya está instalado dentro de nos esta cuestión. Antes da cuarentena, cuando estábamos en esta cuestión, miedos ya teníamos, algunos ya superados, otros no. Otros que a lo mejor algunos países van a tener que aprender. Olha, por ejemplo, o terremoto. Ninguém sabe lo que es un terremoto si nunca lo vivió. Esa es la verdad, ninguém sabe. Inclusive en México se fala, ¿quién sabe de caricias si nunca se subió a un metro? Porque es un confinamiento, es un terror, un terror. Ahí você tem que cuidar su bolso, o espacio físico, o campo físico das pessoas se perde, porque es tantas as pessoas no metrô, que como você va a lutar contra eso. Lo más importante es que trate de asegurar su bolso y el equilibrio, porque si no cae. Entonces, ¿qué acontece? Por todas estas cosas, yo fico pensando también, cuando nos estamos tratando de ver qué es lo que sucede, es que tenemos que observar cuáles serían estos propósitos que nos tenemos ainda para refletir. Y, por ejemplo, yo acho que una de las cosas que así como están saliendo los miedos que existían en el pasado, y que ahora tienen otros rostros, es más bien por causa de incertidumbre. Mas esta es la posmodernidad, a incerteza, a incerteza. Antes de la pandemia, con toda esa crisis de empleo y desempleo, las personas decían, no, mas yo trabajo como si fuese el último día de mi vida, porque no sé si mañana voy a tener trabajo. Esto continúa, André. E nos faz pensar muito na esperança. Nos faz pensar muito o que viene para frente. E isso é uma questão que nos faz pensar também no futuro. Então, o que é normal? Por exemplo, se nós vemos também, outro exemplo, a questão de como começou esta questão do conhecimento, a medicina, o direito e a teologia. Novamente estamos viendo que eso es lo que aparece. Só que agora aquí aparece otra cuestión, que es quién que tiene el poder. Porque estamos viendo esa gran luta. Las iglesias fecharon, mas as lotéricas continúan abiertas. Entonces, aquí faz pensar qué está aconteciendo por este lado, ¿no? Entonces, también nos faz pensar en esta cuestión del futuro, ¿quién que son los visibles y quién que son los invisibles? ¿Será que esta crisis va a ser pasajera? Porque yo me lembro que siempre hemos tenido crisis de tal los 60, crisis de los 80, del año 2000, o sea, siempre hemos tenido crisis. Entonces, así te tienes que aprender a vivir de esta forma, ¿no? Yo me lembro en esta parte también de esperanza y de expectativa de vida, ¿no? Donde fica a parte dos miedos, ¿no? Faz aproximadamente unos 20 años, no México comenzaron a aparecer, caer do céu los pájaros. Y no nos preocupamos. No nos preocupamos. A polución y a contaminación también no nos preocupamos. Y entonces, ahora que tienen que ver, porque era medio ambiente, entonces como que el medio ambiente parecía que estaba afastado de nos, los humanos. Mas nos estamos viendo hoy que medio ambiente y seres humanos nos le va a pensar
no en seres vivos, que sería la palabra correcta, ¿no? Então, ¿qué acontece? Eu acho que agora que estamos nos percibiendo estas distancias, nos estamos dando cuenta que tenemos que preocuparnos por seres vivos. Então, por exemplo, olha, o ano 92 foi a Cumbre da Terra. A gente se preocupava pela Amazônia, se preocupava pelos pássaros, se preocupava por distintos tipos de coisas. Hoje, nos estamos preocupando por nós mesmos. E uma coisa que eu acho que sí está en esa normalidad que estamos viendo, que está apareciendo, esa compasión. Só que aquí también teníamos que ver o que está faltando, porque, olha, por ejemplo, con los terremotos, una cosa que aconteció fue solidaridad. ¿Será que precisamos tragedias? ¿Será que precisamos desastres para unirnos? ¿Qué es lo que nos une? Es lo que yo me pregunto, ¿no? Porque a questão dos migrantes não mexeu conosco. Não mexeu conosco. A questão de pensar que pode haver, se estão queimando os bosques e tudo isso, também não mexeu conosco. A água, que é um problema bastante forte, ainda não ha atingido a nenhum segmento da sociedade. Eu, por exemplo, saio para a rua e se não coloco máscara, o povo fica me olhando feio. Mas se eu pego a mangueira e ajato, lavo a calçada, aí ninguém se indigna. Ninguém se indigna. Se, por exemplo, matam mulheres, mas também não passa nada. Rita Sagato dice, ¿por qué que los feminicidios no tienen actuado en la forma de impacto social? Porque viraron espectáculo. Entonces, eso es otra cosa que nos teníamos que refletir. Cómo todas estas cuestiones están virando espectáculo. Y eso es una cosa que yo acho que también no es antes de la cuarentena y ahora de la cuarentena. Es que a morte viró espectáculo. Tem pessoas que ficam alimentándose de óbitos. 1, 2, 3, 4, confirmado, suspeito, confirmado, suspeito. Então, é uma coisa acordam o dia e o primeiro que querem saber é isso. Quantos? Será que já estão por minha casa? Será que já está em tal barrio? Temos que protegernos. Agora, o que sí tenemos que ver es que hemos incorporado algunos elementos de miedo, de combate, de guerra, y ver a cuestión como enemigo. Y eso es otra cosa también interesante que tiene ocasionado este fenómeno. ¿Quién que son los enemigos? ¿Será que el virus piensa? Eso lo dice muy interesante Boaventura de Souza, ¿no? ¿Será que el virus pensa? ¿Será que el virus coloca estrategia? Porque es una guerra. Entonces, ¿cómo que va a ser, no? Porque ahora o enemigo es o extranjero, o enemigo es aquel extraño, o enemigo es o velho, o enemigo somos todos, no final, ¿no? Entonces, eso es una cosa que teníamos que pensar también para refletir, ¿no? Porque esto nos lleva nuevamente a una visión apocalíptica do fim do mundo, ¿no? Y olha que eso, yo acho que el fin del mundo está dibujado de otra manera. Por ejemplo, el fin del mundo yo lo estoy viendo por toda la onda de violencia que ya está comenzando. Las personas van a comenzar los robos, van a comenzar los asaltos, só que aquí yo no sabería qué levarían. Porque sabe que en la época de desastres, nós ya vivimos esto. Lo que acontece en los desastres son los asaltos a los supermercados. Mas una cosa que nos llama la atención es que no estamos preparados y no fuimos formados para trabajar a contingencia. Entonces, ¿qué acontece? Un furacán acaba con todo el local. Llegan los robos y los asaltos. ¿O qué se elevan primero? No se elevan los productos de primera necesidad, que uno pensaría agua, a lo mejor latas de alimentos,
perecederos, un radio para se comunicar. No, vamos, y pegan TV, televisores. Eso es lo que roban. Uno pensaría que roban pilas, que roban linternas para sobrevivencia. No, no. Ellos roban aparatos eléctricos. Entonces, por ejemplo, ahora teníamos que ver qué va a acontecer con todo esto. Esto sí preocupa, porque ha hecho que esto ya afecta a todos. Más su resto, por ejemplo, nos estamos ya acostumbrados a los secuestros, nos estamos acostumbrados a las balas perdidas. Esa es la normalidad, ¿eh? Y esa también mata. Entonces, aquí tendría que ver eso, ¿no? Otra cosa, si estamos viendo eso, lo que también está ficando claro en esta cuarentena es que está mexendo con esa capacidad de respuesta. O sea, ¿qué respuesta es la que nos hemos dado? Y olha, que eu me estou preocupando muito com a produtividade acadêmica. Nossas pesquisas estão servindo agora, nestes momentos que as pessoas requerem respostas imediatas de como fazer para aprender de forma autodidacta, que esto fue una grande preocupación desde Aristóteles, nos vamos más atrás y decir, o sea, ¿cómo es que formamos autodidactas? Porque aquí tenemos herramientas, la gente aquí se ve, mas ¿cómo pensar en esta idea de formar autodidactas? Y esto nos debería de preocupar, ¿no? Nos debería de preocupar sobre todo en esta parte porque las receitas se acabaron y aquí tenemos que construir estas nuevas formas de crear conocimiento. Y yo me fico preocupado también, por ejemplo, ¿de qué adianta todos esa alta productividad que aparece en libros, en archivos, en documentos, que se mide cantidad a lo que sea la verdadera generación de conocimiento? Eso es algo preocupante, ¿eh? Porque entonces yo fico pensando, bom, y ahora estoy orientando una tesis de violencia en la escuela. Mas ahora se acabó la violencia en la escuela porque ahora la violencia es virtual. Ahora ya no están conviviendo las crianzas todas en una turma. Ahora, yo no sé qué va a acontecer. Las pesquisas que fueron feitas para medir la violencia en la sala de aula, frustradas. Mudaron las cosas. O existirán otro tipo. Mas ninguém está sabiendo ahora de estas cosas, ¿no? Pero bueno. Ahora, otra cosa que también fiqué pensando es cuando nos vemos pues, questão de pensar en un fin. Aquí cuando falaba de esta parte también de la fatalidad y la visión del mundo, pensar en un fin, nos leva a pensar, ¿o fin de quién? ¿O fin de quién? Hace algunos años se falaban de ciertas profecías, se falaban de ciertas cosas que iban a acontecer en el mundo. Y a partir de ahí nos estamos viendo que esas cosas no acontecieron. Y entonces, ali, teníamos que ver, por ejemplo, ¿quiénes son los que se salvan? Ahora que estamos viendo esta parte, ¿no? Por ejemplo, de pensar en ese conocimiento nuevo, en esa nueva generación. ¿Quiénes son los que se salvan? Y nuevamente volvemos a ese confinamiento. ¿Será que serán los más ricos o serán los más pobres? ¿Será que son los bellos o será que serán los jóvenes? ¿Los más fuertes? ¿Los más magros? ¿Quiénes serán los que se salvarán? Porque, ole, si tuviésemos que diseñar este nuevo mundo después de la pandemia, yo acho que lo que fica claro es que el modelo capitalista seguirá reinando. El patriarcado, por ejemplo, se ve debilitado con los fenómenos feministas, porque ole que está fuerte esto, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar también que aquí, con toda esta pandemia, yo hecho que un rescate que faría es
que el epistemicidio que existe de algunos blocos del conocimiento comenzarán a aparecer. Y esto ya es, yo pienso que es una cuestión que será después de este confinamiento, ¿no? Porque nos está permitiendo ver, hola, y todos los demás, y qué está aconteciendo. Y también decir, o sea, usted quiere vivir, usted quiere sobrevivir, mas ten que ser pensando siempre en nosotros. Hola, por ejemplo, yo fico pensando, y es una cuestión de la sobrevivencia, y que está en debate, ¿no? Las personas deben salir o no deben salir para trabajar. Y lógicamente, en esta cuestión de quiénes deben vivir, las mujeres son las que más se están preocupando. Usted sabe que nos estamos observando que muchas ahora son jefes de familia. Uno de los trabajos que tenga aumentado fuertemente es la venta por catálogo. Entonces, nos estábamos viendo el sábado pasado, ahí en México, en un parque perto de nuestra casa. Las mujeres se reúnen los sábados para entregar las mercaderías. Es una reunión impresionante de mujeres en un parque. Ellas están trabajando, porque si no, ¿quién va a llevar el sustento para casa? Entonces, esa es una gran realidad. O sea, ya ahí nos estamos viendo que alguna cosa está aconteciendo que nos hace pensar que el mundo no es solo de pensar en una clase media, en una clase favorecida, que puede ficar en casa, que ten quien le lleva alimento para ellos, que no saben y que están cuidando, preocupadas que ninguém saia. O pobre tem que sair, o pobre precisa alimento, o pobre não tem ninguém que le dé. Y 600 reales no va a ser para nada. 600 reales es lo que cuesta una ida al supermercado. Entonces, para ellos sí es una cuestión que pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que también yo hecho que va a surgir después de todo esto es que vamos a tener una violencia aumentada, una realidad aumentada, y sobre todo de esta parte, ¿no? Porque lo que nos estamos viendo es que pensar después de esto, cómo vamos a ficar. Yo creo que con esta tecnología de la vigilancia, una de las cosas que nos vamos a encontrar es que quien se va a fortalecer más va a ser el Estado. ¿Por qué? Porque va a tener autoridad para entonces ejercer la vigilancia, ejercer el toque de queda, ejercer el cero movilidad. Y ha hecho que ahí este va a ser el gran pretexto para combatir la epidemia, ¿no? Entonces, son varias cosas, ¿no? Que nos teníamos que ver, ¿no? Que está ocurriendo. Y otra cosa, por ejemplo, que nos hace pensar, sobre todo nos que estamos en educación, es que existe mucho conocimiento que teníamos que revisar cómo es que está siendo enseñado y cómo es que nos estamos aprendiendo. Un de ellos es la historia, otro a geografía, otra filosofía. Embora nos veamos que existe una gran preocupación por intereses, porque suma de los currículums educativos. Entonces, eso es una cosa que teníamos que observar, ¿no? O sea, ¿qué está aconteciendo? Porque, por ejemplo, en México se fala ya inclusive de comenzar al curso de historia a partir del año 2000. ¿Para qué tanta información, tanta palabrería, tantas cosas? Comenzar la historia. Entonces, por ejemplo, porque muchas cosas no tienen sentido para las nuevas generaciones. Otra cosa, por ejemplo, que yo hecho que también nos teníamos que ver en esta cuestión de después de la cuarentena es que es inclusive una grande preocupación que você tenga a reflexión, o sea, esto es importante, o sea, se tiene que obedecer, claro que tiene que obedecer, pero tiene que obedecer refletiendo, no como autómata.
Y eso es una cosa que aquí nos hace pensar en muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que es este ejercicio de esta comunicación, ¿no? Olia, y finalmente, para dar un paso y poder dialogar con vosotros, ¿no? Otra cosa que está también aconteciendo es que estamos observando que ya veníamos observando, mas ahora ficou más claro en esta idea de invisible, invisible, cuarentena, pues cuarentena, es todas aquellas personas que até agora eran invisibles, por ejemplo. Como pensar en una política pública de saúde do pessoal indigente, de aquele que mora na rua? Vocês sabem que o censo es casa por casa. Y al no ser casa por casa, eles no son contabilizados. Y entonces, ¿qué está aconteciendo? Eles están siendo ahora visibilizados. Então, eu acho que esta es una grande lección para el mundo de pensar que ese segmento de la sociedad no aparecía, no figuraba, no eran nada. Y al ser nada, ninguém los olhava. Yo acho que eso es una cuestión que hoy nos está permitiendo reconocer que existimos otros más, que existen otras clases sociales y que existen los desprotegidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos estamos viendo esto, estamos observando también cómo las ciudades nunca fueron pensadas nosotros. O sea, fueron pensadas no sé, para otro tipo de sociedad, y nunca se pensó en la diferencia. Y fecho con esto como un ejemplo. Ustedes saben que en México tenemos universidades importantes, grandes, inclusive la UNAM, que es una de las más importantes del mundo, mas también a NOSA. Cuando decidieron doar un terreno para que él se instalase, pensaron, ¿dónde vamos a colocar la universidad? ¿Dónde la colocamos? Ah, ya sé, no morro. No morro. O vamos a colocarla ahí donde está el volcán, donde están piedras así que son para escarbar y construir, fueron carísimas por causa de que eran lugares inhóspitos. Entonces yo fico pensando ahora también descubrimos a los discapacitados y ¿cómo es que llegan? Ahora fue que nos preocupamos, ¿y cómo es que van a llegar si no consiguen subir las escalas? ¿Cómo vamos a pensar no envejecimiento? Aquellos profesores que también ya no consiguen andar. Entonces, nunca se pensó ni en los velhos, ni en las personas deficientes, ni se pensó en ninguém. Solo se pensó bajo un cierto olhar y de quien en aquel momento tenía el poder. Entonces, estamos viendo que existe una ciudad que es habitada, pero también otras que no tienen derecho a vivir en ella, ¿no? Entonces, he hecho que aquí lo que nos teníamos que ver es que esta gran elección nos está permitiendo ver que somos seres en peligro de extinción y que tenemos que aprender a vivir con los riesgos. Muito obrigado. Muito obrigado, Aristeu, pelo seu conjunto de reflexões, né? Eu acho que tu traz aqui um leque de pontos que nos fazem pensar uma série de coisas, né? Eu tenho, assim, justamente percebido, seguindo a trilha das tuas reflexões, né, que momentos como esses, né, que alguns chamam de momento de crise, outros chamam de momento catastrófico, ele é sempre uma oportunidade, né, uma oportunidade para ver o modo como nós estamos vivendo, o modo como nós instituímos os projetos de sociedade, como é que nós constituímos as instituições, né? E é um momento que a gente, às vezes, volta a zero, né? Porque onde, aparentemente, gerava uma certa confiança, uma certa seguridade,
situações como essa nos colocam na lona, né? Então, fica imaginando aquele suposto empresário que lá pelas tantas construiu uma rede de lojas, só que agora elas estão fechadas, porque não há clientes que vão para a loja, né? Então, o suposto planejamento econômico, né, tão famigerado planejamento econômico, ele volta a zero em situações como essas, né? E por mais que haja um suposto poder de barganha com políticos, mas se as pessoas não frequentam, de nada vale um império de franquias, né? Enfim. Então, eu gostei muitíssimo das reflexões que você nos traz. Acho que nós teríamos aí ao menos uns 10, 15 minutos ainda para a gente poder fazer perguntas, né? Poder dialogar, porque essa um pouco era a intenção, né? No primeiro momento, você fazer uma provocação, e acho que as tuas provocações foram assertivas, né? Porque você levantou um conjunto de pontos, assim, extremamente instigantes para a gente pensar. Acho que esse é um pouco o exercício que nós precisamos fazer nesse momento. E agora poderíamos fazer perguntas ou comentários a respeito, né? Então, fiquem abertos, no pico aí nós estávamos com 62, agora nesse exato momento nós estamos com 59 pessoas conectadas, e fiquei impressionado porque eu vi perfeitamente, acho que a maioria também, então o suporte técnico aí funcionou, quero agradecer o Marcelo aí que organizou tecnicamente este momento, mas eu deixaria aberto aí o espaço para fazer perguntas. Também, quem preferir, podemos usar o recurso aí do chat, né? Do chat, se quiser formular pergunta pelo chat, ou também perguntas por áudio. Só abrir o microfone e eu vou, se houverem muitos microfones abertos, eu vou fazer inscrições aqui, tá bem? Então, está aberto aí para perguntas ou comentários. Altair, antes yo quiero colocar una cosa. Por ejemplo, nuevamente lo que sai con todo esto, por ejemplo, ahora que você colocó esta cuestión comercial, Olha, cuando comenzó toda esta onda ambiental, nuevamente quiero destacar que las conductas no fueron proactivas, sino fueron reactivas. O que começou a surgir? Que todas, por exemplo, na indústria da construção, na indústria la indústria no geral, tinha que ter um carimbo verde. O sea, todo ecológico, todo ambientalista, protección a la naturaleza. Agora, con todo esto, grandes empresas van a tener que obligar a certificarse y crear un carimbo para atender emergencias biológicas. Aquel producto que no tenga esto va a ser un producto que no va a cubrir las normas del nuevo mundo. Aquí lo que me preocupa es que esto sea un mecanismo también de corrupción y que no se cumpla. Y hola todo lo que estamos aprendiendo. Nuevamente, reactivo y no proactivo. Tá bem? Quem gostaria de fazer uma primeira colocação ou comentário? Karina, depois Evandro. Ótimo. Então tá, vocês me ouvem bem? Sim. Então tá bem. Então, professor Aristeu, muito obrigada pela sua fala e pelas suas provocações. E a partir das suas provocações, eu gostaria de lhe fazer novamente 2 outras provocações. A primeira dela seria o seguinte: achei bem interessante a sua colocação de que nós vivemos, a nossa vida é composta de vários confinamentos. E alguns deles ganham notoriedade e outros não. Outros passam desapercebidos, eles fazem parte da nossa rotina, mas eles são invisíveis. Gostaria, se possível, que o senhor comentasse um pouquinho mais o que torna alguns confinamentos invisíveis, como, por exemplo, os confinamentos sociais, os cognitivos, ou
os sexuais, e e por outro lado, o que coloca outros confinamentos em pauta e chama tanta atenção? Porque alguns são invisíveis e outros tomam todas as atenções. Então, essa seria uma das provocações. E a outra provocação seria relacionada à própria educação formal, o futuro das escolas e das universidades pós-pandemia. O que na sua visão, assim, pela sua experiência de vida, experiência de mundo e experiência enquanto professor, o que o senhor imagina que será o nosso maior desafio na volta das nossas atividades ditas normais, e qual seria a grande aprendizagem de todo esse processo? Seria isso. Muito obrigada. Bom, quase nada, hein? Quase nada. Olha, eu acho que na primeira parte tem que ver muito de como nós nos construímos como sociedade. E eu acho que como sociedade, en esta idea de colonialismo, en esta idea de saberes, fuimos aprendiendo a odiar o outro. Então, o que acontece? Fuimos criando o preconceito, e estes preconceitos não deram visibilidade a todos aqueles que não mereciam. Eu fico pensando, por exemplo, quando descobrimos a um negro, por exemplo, se faláramos de um negro, quando vimos que ele tinha possibilidades de consumo, quando ele nos sirvió, quando descobrimos que existia a homossexualidade como possibilidade também de consumo, quando observamos, estou falando nesta ideia de empresarial, quando se observou mais bem que eles tinham dinheiro, que não tinham família, então, olha, então agora nossos comércios vão ter essa visibilidade. E assim fuimos vendo e estamos observando que todos estes campos estão sendo descobertos, visibilizados, mas todo é em função, eu estou achando, do lado mercantil. Quem não tenha esta possibilidade não vai ter direito. Então, o que acontece, por exemplo, que é uma coisa que hoje estamos vendo, que está causando todos estes problemas, é que muitos estamos en esta questão de bioética. Quem deve decidir? Quem deve seguir? ¿Quién debe vivir? Y con esto enlazo la siguiente pregunta, ¿no? Eu acho que uma das coisas que estamos vendo é esta questão da bioética, ¿no? O direito à vida. Os mais jovens, os mais saudáveis, e a sociedade não quer isto. Não quer doentes, não quer velhos, não quer carga, não quer carga de nenhuma parte. Então, isso é uma questão que nós estamos observando, ou seja, nos estamos dando conta a frialdade do mundo de dizer quem tem direito a um respirador, quem tem direito a subir na escala social, quem é o que deve de estar à frente. Então, eu acho que esta parte ética é a que está questionando e o que nos está agora mexendo, não? A compaixão, será que somos em verdade humanos? Será que somos sensíveis? E outra coisa, ou seja, esta questão me faz pensar também se agora, o novo mundo, que tanto nós precisamos deste medo, que tão forte foi o susto e por quanto tempo vai durar para que não seamos bonzinhos, queramos o próximo, ou só consigamos manifestar nossa segurança, porque uma das coisas que surgiu agora é o medo à insegurança. Nossa segurança de só nos manifestar por meio das redes sociais, eu dou um voto, assino uma ONG, mas todo aqui por internet. Forma presencial, nada. Então, eu acho que cada vez vai ficar mais claro isto, não? Sair, e também acho que as máscaras vão continuar. Só que as máscaras psicológicas, não? Do bonzinho, da atuação em geral. Ok, na sequência, o Evandro está inscrito para fazer uma pergunta.
Tudo bem, professor? Tudo bem, Evandro? Me ouvem? Sim. Sim. Ótimo. Então, quero parabenizar, então, de início, o professor Aristeu pela belíssima explanação. Nós o conhecemos há tempo no IBGE, os seus escritos, pelos seus textos, mas é a primeira vez que estamos em um contato, mesmo que virtual, mas mais próximo e mais direto. Então, é um prazer estar participando dessa atividade e parabéns pela sua explanação. Obrigado. Eu, dentro dessas questões que o senhor muito bem explanou, eu queria fazer fazer uma pergunta, né, porque nós percebemos, a gente acaba percebendo muitas coisas que antes, talvez, como muito bem o senhor falou, elas passavam despercebidas pela sociedade. E nesse período de isolamento, onde que as aulas estão suspensas, nós percebemos que em muitas situações, né, as pessoas elas acabam, de certa forma, até romantizando, né, a aprendizagem remota, o ensino à distância, né, com o fique em casa, né, com todos dentro desse contexto, né, da necessidade de não termos aulas presenciais. Só que quando que nós paramos e analisamos um pouco mais a fundo, no caso do Brasil, por exemplo, nós temos milhares de crianças em idade escolar que não têm acesso a redes de internet de qualidade em casa. Assim como nós também temos milhares de crianças que têm na escola, talvez não a única, mas a refeição mais completa do dia. Então, eles, de certa forma, acabam sendo um confinamento dentro do confinamento. E aí eu lhe pergunto, como que nós podemos lidar para diminuir essas desigualdades e compreender melhor qual que é a diferença de uma aprendizagem à distância, uma aprendizagem remota, um ensino à distância, e de uma aprendizagem durante uma pandemia, com todas essas limitações e desigualdades que a gente acaba percebendo, né? E que, como muito bem o senhor disse, elas acabam, às vezes, sendo, né, passando despercebidas pela população. Olha, Evandro, eu respondería muy simplemente, alfabetizando, ensinando a leer y a escribir. Así de simple. Y coloco un ejemplo. Nos viajamos de los libros que nos leímos. Cuando éramos crianças, leíamos bastante. Y por medio de las lecturas nos conseguíamos viajar. No precisábamos de internet. Conseguíamos construir nuestros mundos, nuestros castelos, nuestras realidades. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou percebendo é que agora, o que nós estamos fazendo nas escolas é dando o conhecimento pronto. E isso é uma questão, por exemplo, que agora, o que nós deveríamos de fazer é incentivar a curiosidade. E a curiosidade, por exemplo, agora eu estou vendo que nesta questão do confinamento estão saindo muitas coisas criativas. Criativas na brincadeira, criativas a lo melhor em esses terrazos que saem a cantar, a socializar, em estas formas de reuniões. Mas, na verdade, o que nós teríamos que ver é como pensar em fazer as pessoas se perguntar coisas, desenvolver um pensamento mais reflexivo, mais crítico e perceber estas questões. Por exemplo, agora, foi muito fácil encher de tarefas. Nós, esta semana, acabamos de receber um comunicado da própria universidade que diz tem que ser avaliações flexíveis. O que significa isso? Entrega qualquer coisa e dá nota. Não vamos ter problemas. Por quê? Porque, na verdade, se encheram de muitas atividades
y poco trabajo interactivo y que permita este diálogo para poder construir los aprendizados. Yo acho que una de las cosas que aconteció y que está aconteciendo y que se está viendo revelada es que las personas dicen, mas ¿cómo que voy a hacer? No saben cómo hacer sus tareas, no saben cómo dialogar. ¿Por qué? Porque ellas tienen los aparelhos, tienen la tecnología, quienes tienen, mas no las usan. Y quienes no la tienen es por la pobreza que no consiguen ter. Por ejemplo, ensino a distancia, sí, mas en el lugar donde yo vivo, no confinamiento, lá no fin do mundo, no morro, no tengo. Entonces, por ejemplo, en esta idea de desigualdades, algunas cosas que se están haciendo por medio de prácticas asistencialistas, es decir, voy acceder a un listado para que você gane una tablet que el gobierno va a te dar. Te pago tu mensalidad de internet para que você tenga acceso a internet por medio de créditos o un celular, alguna cosa así. Entonces, la verdad, yo acho que mientras se continúe con esas prácticas asistencialistas, difícilmente daremos una mudanza. Se puede hacer alguna cosa en el sentido de aproximar, mas yo acho que ainda falta mucho por refletir. Si el modelo de ensino en verdad está siendo congruente con un tipo de nación que se quiera. Si no seguimos incentivando, por ejemplo, los caminos fáciles y no propiciar un camino que vaya luchando contra la frustración, estamos viendo que va a ser bien complejo. Actualmente, por ejemplo, nos estamos observando con los egresos que ellos están enfrentando a que terminaron una graduación y no consiguen empleo. Entonces, ¿cómo hacer esta parte, no? ¿Cómo hacer este seguimiento? ¿Cómo decir si en verdad la escuela está actuando y está cumpliendo con los requisitos? Estamos obsesionados con las competencias, más una de las cosas es que las personas a lo mejor saben hacer y ahora quebró todo. Picaron nuevamente con esa idea de yo no sé hacer nada. Y eso es una cuestión que nos está preocupando mucho a nosotros, sobre todo en las universidades, en el sentido de decir, bueno, y ahora con esta cuestión de la crisis de empleo, esto se multiplica mucho más. Entonces, acho que nos tenemos que revisar si ese modelo educativo que está siendo instaurado es su camino cierto o pensar em outro. Eu vou mesclar um pouquinho com algumas manifestações aqui no chat. Depois já anuncio a pergunta da Patrícia, que está inscrita, né? Então, aqui tem o William, diz que foi uma fala muito rica. A Simone, aluna do mestrado, coloca obrigado pelas reflexões, que é reforçado também pela Caroline. A Renata, também do mestrado, diz que acredito que todos ficamos muito pensativos com a fala. Parabéns, professor Aristeu. Tem a Suelen, que coloca: este momento pode ser favorável para teorias como a autopoiese do Maturana. Temos também aí manifestações do pessoal da pedagogia. Parabéns, Aristeu e organizadores, muito bem contextualizado conforme a situação presente. Suelen também parabeniza a iniciativa, aos organizadores desse momento. A Ana Paula faz uma pergunta aqui, ela diz: muito boa fala, professor, suscita várias reflexões. E aí ela pergunta: professor Aristeu, poderia explanar brevemente sobre como estão sendo realizadas as aulas online ou atividades para os alunos no México? A Carmen Silveira: professor Aristeu, agradeço suas reflexões que nos levam a indagar que mundo temos, e para isso
que a educação básica teremos e devemos desenvolver diante da ampliação de exclusão que a pandemia trará como consequência? O professor Márcio Trevisol parabeniza o professor Aristeu, uma grande análise de conjuntura do contexto em que vivemos. Aproveito para parabenizar a iniciativa do evento. E aí temos também uma pergunta, uma reflexão da Rosana. Professor Aristeu, há essas angústias, nunca mais as coisas voltarão a ser exatamente como eram. A questão é, o que de fato será? Qual utopia se realizará, como dizia a chefe, no mundo mais humano? Um individualismo moderado ou governos totalitários e o individualismo ainda mais exacerbado? Perguntas ainda sem respostas, impossível não sentir-se incomodado. Graças pela reflexão. E a Juliana, foi um momento muito importante, reflexões significativas. E a Jane Kelly, essa aproximação com a alfabetização, com as práticas do cotidiano, são muito valiosas, professor Aristeu. Parabéns pela fala, agradecido. Então, vamos para a pergunta da Patrícia, que está escrita, e depois acho que vamos encerrar, porque já estamos com 6h44, então já ultrapassamos 15 minutos do combinado. Depois eu sei que alguns estão com aulas e também o professor Aristeu deve ter suas atividades. Então, Patrícia, sua pergunta, e depois a gente faz um fechamento aí com a última manifestação do Aristeu. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor. Foi uma fala muito importante dentro desse contexto que nós nos encontramos. Na verdade, não seria uma pergunta, né? Seria só um complemento. Eu concordo com o que o professor fala, que essa questão vai nos fazer pensar o nosso cotidiano de outra forma, a gente não vai viver mais como antes, mas o que eu penso também é que dentro de toda essa desigualdade social que se encontra, a gente percebe também momentos de solidariedade das pessoas, e aí entra bem de encontro com o que o grupo tem estudado, sobre a importância das humanidades dentro do contexto educativo. A Martha Nussbaum, ela aborda isso muito bem. E aí a gente percebe a importância não só das humanidades, mas que a gente se torne também essencialmente humano, né? E que a gente valorize mais não só as coisas, mas primeiramente as pessoas, né? E que esse momento ele seja proposto para nós também, para que a gente possa pensar, refletir, contemplar também tudo que nos cerca, para que a gente possa ter uma nova essência desse contexto, e que a gente possa também, dentro desse mundo humano e ao mesmo tempo desumano, possa perceber que o professor, né, ele tem uma grande parcela dentro do nosso contexto, para que a gente possa pensar num mundo melhor, né? Então, esse é o nosso desejo, que essa pandemia sirva não só para enfatizar a importância das humanidades, mas para que a gente possa ser mais humano também. Então, muito obrigada, professor, por toda a sua fala, foi muito importante, foi um prazer te conhecer. Obrigado. Então, devolvemos para o Aristeu, para os comentários finais, e depois acho que encerramos, né, dado o adiantado da hora. Olha, eu acho que depois de tudo isto que se nos falou, que se tem comentado e retroalimentado, a mí me faz pensar como podemos contribuir a esta idea, esta visão do homem que vai a prosseguir depois de tudo isto, que acordemos. Dos palavras en esta questão de confinamento, dentro do confinamento: o essencial e o supérfluo. E dentro desta questão do consumo, não? O que é para nós essencial? Eu acho que aqui seria esta parte importante. O que nós necessitamos do mundo fora? O que é essencial para nós? Será que essencial é o contacto com os outros?
porque também tem outra coisa, não? Se as pessoas continuam mais individuais, mais narcisistas, mais hedonistas, então eu acho que isso é o que hemos construído. Y por otra parte también lo que nos veríamos es que nuestra realidad, por ejemplo, en una pregunta que por ahí salió, de lo que se está haciendo el Ano México en este ensino de educación a distancia, es que nos pegó a todos desprevenidos. Entonces, todo está surgiendo de un día para otro. Cada día es diferente. Y eso es una de las cuestiones que yo acho que no está permitiendo asimilar, no está existiendo planejamiento, las cosas están saliendo porque tienen que salir, tienen que cumplir un determinado plazo, estamos con un tiempo encima, ¿no? Entonces aquí la gente se pregunta cuánto es el tiempo que nos debemos de ter para aprender. Mas eu, de minha parte, dou muito obrigado para vocês. Eu volto a meu confinamento, meu encerro domiciliar, y espero que este momento contagie no de coronavirus, sino de muchas reflexiones para todos ustedes que están contagiados, de comenzar un nuevo aprendizado, más por este medio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Aristeu. Só para, antes de fechar, quero apenas manifestar mais alguns registros aqui que o pessoal foi colocando. Não sei se eu vou conseguir ler tudo, porque o pessoal comentou bastante, depois a gente pode olhar com mais calma. Mas tem aqui a manifestação da Ana Carolina, tem a manifestação aqui da Raisla, da Renata Maraschini, do Júnior, da Carla, todos eles, assim, agradecendo o professor Aristeu, e certamente eu acho que os 60 que estiveram aqui na nossa sala de conversa, certamente ficaram muito agraciados com as tuas reflexões, com tua contribuição. Nós encerramos, então, esse momento, mais uma vez agradecendo a disponibilidade do professor Aristeu de estar com a gente nessa hora e meia, quase, de reflexões. Esperamos, professor Aristeu, que a gente consiga fazer outras vezes momentos como esses, que a gente não precisa esperar uma nova pandemia para podermos aproximar México e Brasil, né? E eu quero apenas sublinhar o que já foi mencionado de várias formas, de dizer que foi muito oportuno essa iniciativa de poder te escutar e de usar essa ferramenta para a gente poder, nesse final de tarde, pensar sobre o mundo que estamos vivendo. Agradeço aí a todos os que acolheram o convite e que se puder... Sim. Desculpa interromper, mas se todos pudessem ligar as câmeras para fazermos um registro agora do nosso encontro com todos as faces. Tá ótimo. Quem está aí, se puder então ligar as câmeras, o Evandro está elaborando uma matéria para o site do GEPS, então ele gostaria de fazer um registro fotográfico. Então, o máximo de câmeras ligadas, por favor. Tá ficando bonito. Agora dá para enxergar quase todo mundo. Eu acho que é isso, né, professor? Isso aí. Agora tá perfeito. Então, atenção, todos olhando para a câmera. Muito bem. Obrigado. Tá bem, gente. Professor Aristeu, mais uma vez, muito obrigado. Depois a gente faz outros contatos aí pelo WhatsApp. Mas quero te agradecer imensamente aí de coração pela tua disponibilidade. Foi muito válido, foi muito importante. O GEPS, em nome do GEPS, eu quero agradecer. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Educação, quero te agradecer. E esperamos ter outras oportunidades para termos esse tipo de reflexão. Um abraço a todos aí e se cuidem. Isso aí. Volta a minha caverna, diria Platão. Tchau.